Queridos, abram suas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos capítulo 16. Eu quero deixar uma meditação ao coração dos irmãos. Através dessa passagem aqui, Atos capítulo 16. Gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé, por gentileza, aqueles que puderem, é claro. E eu gostaria de ler do versículo 1 ao 5. E hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de Timóteo e Paulo. Costumamos lembrar da vida do apóstolo Paulo, não é verdade? E depois os demais. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero poder enobrecer a vida desse homem tão dileto que foi Timóteo. Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém. Deus, mais uma vez, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Você está feliz, meu irmão? Você está grato a Deus por esse dia? A festa no céu hoje aqui. A festa no céu. Não é o homem quem separa pastor. A festa no céu. Glórias ao nome do Senhor. Quando uma alma aceita Jesus, os anjos jubilam. Quando um homem, uma mulher, é separado para o ministério do Senhor, anjos jubilam. Fala assim para o irmão que está ao teu lado: olha, o Senhor está feliz. E nós estamos felizes. Glórias ao nome do Senhor. Irmão, eu sei e eu me sinto à vontade nesse lugar. Glorifique ao Senhor. Esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar. E eu me sinto como em casa, porque conheço o Sadal. E conhecendo o Sadal, conheço a Simone. E conhecendo eles, eu conheço um pouco de vocês. Conheço um pouco do Antônio, da Andréia também. Voltando aqui ao texto. Quem foi Timóteo, queridos irmãos? Quem foi Timóteo? Timóteo foi um garoto em que provavelmente Paulo, na primeira viagem missionária, ganhou. Ele tinha 13 anos aproximadamente. Um menino. E depois, Paulo, quando ele foi fazer a sua segunda viagem missionária, ele passou ali por Derbe e Listra, cidades da Galácia, e viu ali um jovem exemplar. E todos falavam muito bem dele. Paulo, vendo aquele garoto, disse: vem, eu quero poder te levar a experiências mais profundas. Paulo sabia, uma das maiores aptidões de Paulo era ver em alguém uma pessoa de caráter, ver alguém, uma pessoa realmente valiosa. E ali ele viu nesse menino, agora talvez com 18 a 20 anos, não só um menino, mas um homem e um potencial tremendo. Falou: vem, eu quero que você me acompanhe. Mas ele, sabendo que esse garoto, Timóteo, ele era de mãe judia e pai grego, falou: vamos circuncidá-lo. Porque com certeza quando formos às sinagogas, os judeus irão questionar. Então Paulo circuncidou ele de uma forma estratégica,
para que ele não fosse empecilho nas sinagogas. Notem, talvez ele não era um prosélito judeu, não. Ele não era um judeu assíduo, ele não tinha aquelas aptidões curriculares de um judeu. Ele tinha sua mãe e a sua avó, que eram muito exemplares, já eram judias, mas eram cristãs, Lloyd e Eunice. Então ele seguiu Paulo, e ali começou a história desse garoto. Paulo viu ele não com os olhos do preconceito, mas viu nele com os olhos da aprovação. Paulo sabia que ele era um garoto tímido, mas via o Espírito do Deus vivo que toca os corações através da vida desse garoto. Ele era um jovem, tímido, mas o Espírito Santo de Deus era aquecido naquele coração. E ali ele começou a seguir o apóstolo Paulo, junto com Silas. E agora ele começou então a fazer as suas viagens, e até o último dia da vida do grande apóstolo, Timóteo foi o maior companheiro de Paulo. Queridos, eu fiquei impressionado com a vida desse menino, com a vida desse jovem, com a vida desse Zé Ninguém talvez, porque ele era tímido. Damos valor àqueles que salteiam na igreja, que dão glória alto, que falam com intrepidez. Damos valor à vida daqueles que se demonstram com mais aptidões entre nós. E muitas vezes, irmãos, caímos no engodo do diabo, porque não olhamos como Deus vê. Paulo, cheio do Espírito, olhava como Deus via, e ali separou aquele garoto. Hoje estamos diante de 4 candidatos, que talvez para vocês não tenham grandes expressões, mas Deus vê. O Espírito do Deus vivo é aquele que separa, é aquele que capacita, é aquele que levanta, e do tímido faz com que ele se torne um valente. Meu irmão, esses dias um amigo meu muito eloquente, uma ovelha minha que tem uma aptidão gigante, um advogado, ele disse assim: quais são os pré-requisitos para ser um pregador? Ele antes deve ter ou fazer um curso de oratória, né? Eu disse não. Ele tem que ter experiências. Eu disse não. Irmãos, nós criamos tabus, nós criamos regras, nós criamos tantas coisas que muitas vezes nos impede de deixar Deus trabalhar como Ele quer. Aqui hoje vocês vão ver que Deus levanta um homem tímido, uma criança, um jovem, um Zé Ninguém, para através dele fazer algo tremendo. Hoje talvez para vocês as esposas dos nossos queridos irmãos que estão aqui não são muito valorizadas, como é a Simone e a Andréia, ou como o próprio Celso e o Antônio. São inexperientes talvez, mas espere e veja o que Deus vai fazer através da vida deles. Porque Deus não levanta e não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. É Deus quem dá a capacidade, é Deus quem enche a boca. Irmãos, eu também sou de uma natureza tímida. Eu nunca me imaginei falar para vocês, mas um dia eu me entreguei incondicionalmente nas mãos do Deus vivo. E hoje me sinto duplamente honrado de poder ser canal de bênção à minha igreja e àqueles que Deus põe, porque é o Espírito de Deus quem escreve a história e nos usa somente como uma ferramenta. E hoje vocês vão aprender aqui um pouco sobre a vida de Timóteo, um garoto, um mancebo, mas que se rendeu totalmente nas mãos de Deus. E Deus escreveu uma história que só na eternidade vamos descortinar. Mas nas entrelinhas da Bíblia, nas passagens obscuras muitas vezes que nós não notamos, a gente vai ver hoje aqui como ele foi importante, Timóteo. Só para vocês terem uma ideia, em todas
as cartas paulinas, com exceção da carta aos Efésios e Gálatas, Timóteo foi citado. Em Atos, o seu nome era demasiadamente citado. Ele era um encarregado das missões importantíssimas de Paulo. Ele foi o segundo, talvez o terceiro, por hora, no momento da conversão, ou no momento em que ele acompanhou aqui Silas, mas ele passou a ser o segundo do apóstolo. Quando Paulo ficou encarcerado pela primeira vez, ele que ia de igreja em igreja representando Paulo. Depois ele também ficou encarcerado por causa do evangelho. E depois, na segunda vez que Paulo ficou aprisionado, Paulo escreve: vem rápido, me traz os pergaminhos, me traz as minhas coisas. E talvez nós não sabemos se ele chegou a tempo de ver o Paulo pela segunda e última vez em Roma, antes de ser decapitado através do decreto de Nero. Mas esse menino, irmãos, ele era tão importante, que as cartas de 2 Coríntios, que as cartas de Tessalonicenses, 1 e 2, Filemão, começam assim: Paulo e Timóteo. E Timóteo. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Talvez nós aprendemos e de fato devemos honrar Paulo, porque Paulo foi um exemplo. O apóstolo Paulo, nascido, como ele próprio disse, fora do tempo, foi um grande exemplo. Mas Timóteo, irmãos, foi um exemplo tão grande, que em 1 Coríntios 16, o apóstolo Paulo diz assim: olha, obedeçam esse menino, ouçam ele, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu. Ele trabalha como eu. Irmãos, Paulo era exigentíssimo. João Marcos, quando deixou a viagem junto com Barnabé, e lá em Atos 15, no finalzinho, um pouquinho antes desse texto, Paulo e Barnabé discutiram, porque Barnabé queria levar de novo João Marcos, mas Paulo falou: não, ele desistiu, ele foi covarde, deixa ele. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão. E agora Paulo então pega Silvano ou Silas e vão para Derbe e Listra, e aqui encontram Timóteo. Presta bem atenção nessa expressão, meu irmão. Ouçam, porque ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Como eu. Me fez lembrar o Senhor daquela palavra em que o próprio Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Paulo dizendo de Timóteo: eu vejo Cristo neles. Se vocês olham para mim e vê Cristo, então olhem para Timóteo, porque Cristo salta de Timóteo. Vocês acham que eu, Paulo, sou dedicado? Então olhem para Timóteo, porque ele é muito dedicado no Senhor. E ali as igrejas então começaram a ter olhos para aquele jovem, provavelmente um pouco tímido, pacato. E a palavra de Deus nos mostra que o próprio apóstolo Paulo escreveu 2 cartas que foram decisivas para o pastorado de todas as igrejas até hoje e até a volta de Jesus, que foram a primeira epístola de Timóteo e a segunda. Na primeira ele começa dizendo: olha, esse é o meu filho Timóteo. E depois ele diz: este é meu amado, ele é meu obreiro amado. Querido irmão, você sabe o que é o peso de ter alguém que seja um representante como você? Talvez muitos de vocês não saberão dizer o que é isso, mas nós pastores, nós que somos separados por Deus para uma liderança, irmãos, sabemos como é importante termos pessoas que realmente são fiéis ao nosso lado. Pessoas em que quando viajamos, como agora está fazendo a missionária, sabe que Deus está cuidando da igreja, porque homens santos, mulheres santos, estão cuidando desse lugar. Queridos irmãos, não há coisa mais perturbadora para o coração de um pastor do que não ter confiança nos obreiros.
do que não ter segurança naqueles em que deixam para fazer uma tarefa. Mas Paulo, irmãos, Paulo ficava tranquilo. É Timóteo que está aí? Ah, então vai ir tudo bem, porque ele é santo, ele é valoroso, ele é cheio do Espírito, ele é grato, ele é fiel ao Senhor em primeiro lugar, ao Espírito Santo e à liderança que Deus põe. Esse menino, esse mancebo, escreveu a história de Deus, e escreveu o nome dele no coração do grande apóstolo. O apóstolo Paulo tinha ele como o seu primeiro no seu coração. Eu gostaria de falar com vocês sobre alguns pontos da vida de Timóteo, da vida de Paulo, porque Paulo todos nós conhecemos, não é verdade, queridos? Paulo, a Bíblia é enfática, mas Paulo, eu queria somente dizer isso, porque hoje à noite não é de Paulo, é de Timóteo, porque estão sendo levantados aqui hoje Timóteos, e você que está aí, meu irmão, se prepara, e creia, porque amanhã pode ser você também. Hoje são os nossos queridos irmãos Sadal, a Simone, a André e o Antônio, mas amanhã pode ser você. Sabia disso? Amanhã pode ser você. Talvez você diga, mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei nem dizer, eu não sei me expressar, eu sou gago, fanho. Meu irmão, se prepara, quando o Espírito Santo te encher, porque da tua boca pessoas ouvirão a grandeza de Deus, através de você, vidas serão transformadas. Como foi a vida de Paulo, de Timóteo, está sendo hoje na vida dos nossos 4 queridos candidatos, como foi desse pastorado que hoje é aqui representado, pode ser com você também. Então prepara o teu coração e creia que Deus fala contigo. Você crê que Deus está falando com você, meu irmão? Aleluias! Paulo, como eu dizia, ele foi uma pessoa, irmãos, que nos dá uma grande lição. Ele foi exclusivo. Presta atenção nessa palavra, exclusivo. Sabe por quê? Porque ele teve uma conversão atípica. Você conhece alguém que indo fazer uma viagem para prender crente, se converteu? Você conhece? Me diz aí. Quem se conhece? Eu vou fechar com aquelas igrejas. Vou acabar com aquela crentaiada. Vou destruir. Você já deve ter ouvido algum aí que joga pedra na igreja, não é? Talvez até entre nós aqui existam alguns assim. Mas irmãos, Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo estava aqui destruindo crentes. Sabe aquela cena em que ele se coloca segurando as roupas dos judeus no apedrejamento de Estevão? Sabe por que ele não apedreja ali? Talvez você diz assim, não, Paulo aqui era bonzinho. Não! De todos ele era o pior. Porque o apedrejamento nos dias bíblicos só poderia ser feito na presença de um romano autenticando. Então Paulo ali, em tese, não estava apedrejando porque não queria, não. Ele estava dizendo, podem apedrejar, porque além de judeu sou romano, e eu respondo por vocês. Ele era o pior. Ele era o pior. A gente vê que Anás, Caifás prenderam o Cristo. Nós vemos que os sacerdotes tentavam calar a boca de alguns, mas Paulo tentava fechar a igreja. Ele não era nada bom, mas um dia indo para Damasco, o Senhor apareceu para ele e escreveu uma linda história. E ali depois a palavra de Deus diz que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, sendo ministrado pelo Espírito. E depois, só depois, Barnabé foi separá-lo. Venha Paulo comigo. E lá em Antioquia da Síria começa a história do grande apóstolo. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Paulo, para ele ter sido o que foi, ele precisou ter sido Timóteo. Paulo o grande, a conversão extraordinária, a unção poderosa, o discipulado único, só recebeu o título de grande apóstolo, nascido entre os gentios, depois que ele deu a mão à palmatória a Barnabé.
Paulo, irmãos, era tão cheio do Espírito, que mesmo tendo esse currículo de grandeza, foi submisso a Barnabé. Em Atos 13 diz que o Espírito Santo, separando Barnabé e Saulo, separaram e os enviaram. E ali Paulo e Barnabé, aliás, Barnabé e Paulo começam a viagem. Barnabé, homem cheio do Espírito, viu que esse jovem Paulo era tão cheio que deixou ele ir. E ele passou a ser então o primeiro dos apóstolos entre os gentios. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque mesmo Paulo, o grande apóstolo, o codificador das cartas, das doutrinas, a ferramenta mais importante do Novo Testamento, exceto Cristo, é claro, não precisamos comentar, mas de todos foi aquele que definiu o que é igreja, definiu o que é comunhão, definiu o que é ceia. Paulo foi um instrumento, e a igreja hoje cristã só tem essas características de ordenação, de separação, de consagração, de imposição, de missões, porque Paulo foi essa ferramenta do Espírito. Mas mesmo Paulo dá uma grande lição, sabe do quê? Eu não sou uma ilha. Diga para o irmão que está do teu lado, eu não sou uma ilha. Diga, pode ser. Mesmo o irmãozinho que é mais fortinho, parecido com ilha, pode falar. Eu estou tentando perder meu currículo de ilha. Tá bravo. O Sadal fica no meu pé. Querido irmão, sabe por que eu falei que você não é uma ilha? Pensa comigo por um instante. Se você tivesse uma conversão espetacular que nem de Paulo, um discipulado no deserto da Arábia que nem Paulo, onde ele via Cristo. Não era o pastor Antônio, pastor Sadal, a missionária que ia lá te discipular, não. A palavra de Deus é enfática. Ele aprendeu direto com Jesus. Você ouviria alguém? Seja sincero. Se você tivesse passado por essas experiências. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, um dos maiores problemas que a igreja enfrenta é a falta de submissão. É a falta de submissão. E Paulo, irmãos, ele não era uma ilha. Ele sabia que ele precisava de alguém. E Paulo dá o maior exemplo, dizendo: eu preciso de discípulos. Eu preciso de auxiliares. Eu preciso de homens e mulheres para que juntos venhamos de tirar a presa do valente, venhamos de alargar as estacas do reino. Ele precisava de discípulos. E ele dá o exemplo com Timóteo, menino gago, menino doente. A palavra de Deus diz que ele tinha problemas no estômago. E Paulo fala: olha, beba vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. E ele deu um voto. E ele falava assim, eu imagino Paulo, depois de ter feito tudo isso, como foi bom, porque através disso eu vejo como Deus está escrevendo uma linda história. Vocês notam como Paulo foi humilde, e agora a gente encontra Timóteo aqui sendo treinado por Paulo, sendo separado e sendo preparado. Quando eu digo Paulo, irmãos, eu me refiro ao Espírito Santo de Deus usando Paulo, porque é o Espírito Santo quem faz na nossa vida, é o Espírito Santo quem te edifica, é o Espírito Santo quem ministra. Somos ferramentas na mão do Senhor, amém, queridos? Diga assim: eu quero ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mas sabe, se você quer ser uma ferramenta como foi Paulo, como foi Timóteo, e hoje eu quero que você prenda a sua atenção na vida de Timóteo. Sabe o que significa o nome Timóteo? Honrado por Deus. Se você quer ser uma ferramenta honrada por Deus, você tem que, em primeiro lugar, começar a fazer escolha. Uma escolha correta. Uma escolha certa. Esse menino ouviu falar do Nazareno, que podia dar salvação para sua alma, e se entregou incondicionalmente a Ele. A você que hoje veio aqui, que ainda não fez essa decisão, Jesus te chama pelo teu nome. A você que já fez essa escolha,
já entregou a sua vida a Jesus, já passou pelas águas. Jesus hoje quer te escolher para você ser uma labareda de Deus, ser um ministro cheio do Espírito, ser alguém que escreva uma história linda no coração de Deus e no meio do seu povo. Timóteo fez uma escolha por Cristo, fez uma escolha pela obra de Cristo, fez uma escolha de renunciar tudo e seguir as dicas do apóstolo Paulo. Hoje estamos separando a vida aqui do Sadal, da Simone, do Antônio e da Andréa, porque eles fizeram uma escolha. Eles fizeram uma escolha e hoje eles estão nascendo para o ministério pastoral. Eles estão nascendo, é o primeiro dia deles. Mas eu gostaria de dizer a eles e a vocês: vocês sabiam que para muitos esse dia não é nascimento, é sepultamento? Sabiam disso? Sabe por quê? Enquanto se preparam para a obra do Senhor, enquanto se preparam para receber a confirmação dos servos do Senhor na imposição das mãos, eles se põem com humildade, como pessoas ensináveis, como pessoas quebrantadas. Aí de repente recebem a consagração, recebem a imposição, e de nascimento ministerial vira sepultamento, porque eles começam a ficar ensimesmados. Eu sou a voz de Deus agora aqui, eu faço o que eu quero. Fiquem quietos vocês. Queridos irmãos, hoje é nascimento, você crê nisso? Não é sepultamento, é nascimento, amém? Aos candidatos, é nascimento. E para isso, ouçam essa ministração de Timóteo, porque Timóteo, tendo nascido, conservou-se com humildade. Sabe por que muitos morrem e se sepultam quando recebem uma consagração? Porque eles dão ouvido ao egoísmo, eles dão ouvido à vaidade. Quantas pessoas, irmãos, vocês veem que caíram, as igrejas acabaram. Meu irmão, a igreja é de Cristo, esse trabalho é do Senhor. Devemos honrar os servos de Deus, devemos honrar o líder que Deus pôs, mas somos dependentes do Senhor. Eu costumo dizer de mim mesmo, eu sou uma ovelha que um dia, no meio daquele grande rebanho, recebi a face de homem. Quem é o nosso supremo pastor, queridos? Quem é? Jesus. Nós, pastores, precisamos ser pastoreados. Nós somos ovelhas. Mas no coração de Deus, é como se um dia no meio dessas ovelhas, uns se levantassem com rostos de homens. Quando Deus nos vê do céu, vê todos nós como ovelhas. Mas quando nós nos olhamos na horizontal, alguns recebem, por um chamado, por um destino divino, o rosto de homem, para conduzir o rebanho temporariamente até a vinda de Cristo. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui uma pessoa que com certeza todos vocês conhecem, que nos faz aprender grandes lições. Você deve conhecê-lo, talvez só não conhece o nome dele. Você sabia que por causa dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, muitas vezes nós vamos sofrer. Concorda comigo? Ou não? Sofremos porque Deus quer, irmãos. Deus não tem esse projeto para a nossa vida. Mas nós sofremos muitas vezes por causa das nossas maluquices, das nossas teimosias. E quando pastores não somos diferentes. E eu um dia conheci uma pessoa que nos dá duras lições na vida, mas nos ensina muito bem. Sabe quem ele é? O professor Erro. Você já conhecia ele? Professor Erro? Quando você, irmão, sabe que não pode pecar e peca, qual é o fruto que você colhe disso? De morte, de dor, de pesar.
Quantas pessoas na vida batem com a cara na parede? Por quê? Porque não dão ouvido ao Senhor e se deparam com um professor erro. Não é verdade, queridos? Esse pedagogo cruel foi deixado por Deus na nossa vida para que nós venhamos de aprender com os erros. Talvez você só não sabia o nome dele, mas eu o conheci, sabe como, irmãos? Errando, fazendo burrices, indo contra a palavra. E quando nós caímos diante dele, esse pedagogo cruel, ele é obstinado, ele bate. Quer ver um exemplo disso? Faz uma dívida burra. Vem um chequinho do céu. Na tua caixinha de correio, é assim? É? O que vem? Cobrança. Aí você chora, pede. Aí seu marido vai lá, né? Deixa eu fazer uma defesa aqui aos homens. E aí, mulher, não faça mais isso. Aí da próxima vez é o marido. Vamos ajudar as mulheres. Gasta. Deus vai providenciar, amor. Eu creio, dizimei. Faz uma dívida burra, tola. E aí de repente, professor erro, no dia seguinte está lá, com a varinha de mamelo na mão. Oh, vim fazer uma visita nesse lar. Ele bate ou não bate, irmãos? Bate. Dói ou não dói? Quem já conheceu o professor erro? Eu já. Só isso. Quem é? Deixa eu ver. Ah, bom, tá. Eu pensei que talvez você não sabia o nome dele. Irmãos, candidatos ao ministério do pastorado, não conheçam o professor erro, porque ele é obstinado. Ele é obstinado. Ele bate. Quantos pastores veem o seu ministério ruir? Por quê? Porque não são ensináveis, não são humildes. Timóteo era, Paulo era, eu tenho que ser, você tem que ser. Porque se esse professor cruel bate numa pessoa que nem é crente, ele gosta muito mais de bater em crente. E sabe qual é o prato predileto dele? Pastor, pastor, evangelista, bispo, diácono, líder, missionária. Quando ele vê que uma pessoa está dando lugar ao egoísmo, à vaidade, ele já tira o seu açoite da mão. E ele já começa a dar aquela risada sardônica, que é sarcástico e irônica. Ele vai vir até mim. E quando menos vemos, estamos diante dele e ele bate. Aí você pensa assim, mas na próxima vez não vai doer não. E aí dói muito mais, porque ele é obstinado, ele não tem dó. E sabe qual é o aluno predileto dele? Eu aprendi com um colega, eu evangelizando um rapaz. Esse rapaz disse assim para mim, sabe como que é o nome do aluno predileto do professor erro? Eu falei, não, me fala, que eu quero saber, porque esse eu não conheço. Aliás, eu conheço, mas não sei o nome. Ele disse, eu acho que estou certo. Eu acho que estou certo, é ou não é? Ele não é o aluno predileto do professor erro? Crente que faz as coisas, eu acho que estou certo. E aí, pastor, mas irmão, não faz isso. Não, pastor, eu acho que estou certo. E ainda põe uma desculpa espiritualista. Deus me revelou. Ai. Eu acho que eu estou certo. Queridos irmãos, Timóteo fez uma escolha de não se deparar com o professor erro. Pastor Raimundo já sofreu com ele. Eu não quero mais me enquadrar diante dele. Você, igreja de Jesus, não pare diante dele. Você e eu não podemos achar que estamos certos. Nós temos que estar certo na palavra da verdade. É ela quem nos guia. Você é crente e você tem uma obrigação de saber o que é correto. Eu, como pastor, não posso conduzir a igreja de Deus achando que estou certo. Eu tenho que estar certo na palavra da verdade. Ministros que hoje receberão a imposição do Senhor, nunca caiam em si mesmados achando que estão certo. Se não tiverem resposta do céu, não façam, pois a palavra de Deus é a nossa verdade.
Aleluias. Queridos irmãos, nós não podemos deparar-se com o professor erro. Deus não quer assim. Deus deixou ele em segundo lugar para nos ensinar. Sabe por quê? Em primeiro lugar, Deus nos deixou a palavra da verdade para nos ensinar. Essa é a palavra que deve conduzir a nossa vida, que deve conduzir o nosso coração, o nosso casamento e aos 4 candidatos, o pastorado dessa igreja. Porque se Deus não conduzir na palavra da verdade, nós iremos se encontrar-se com o professor erro. Mas se nós formos pessoas, crentes, líderes, que são conduzidos pela palavra da verdade, nós nos encontraremos com o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o Paracletos, o Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Aleluia! É para o Senhor, pode aplaudir. Aleluia! Aleluias! Aleluia! Ele fez uma escolha. Timóteo fez uma escolha. Aos 4 candidatos eu quero dizer: vocês têm que fazer muitas escolhas. Busquem na palavra de Deus sempre essas escolhas. Mas eu queria deixar aqui um simples dizer sobre esse primeiro ponto. Existem pastores que são admirados demais no púlpito. Demais. As pessoas olham, as pessoas vibram, mas quando muitos vão conviver com esses pastores, eles de admiráveis passam a ser detestáveis. E essa é uma das maiores tragédias de um ministro. Aprendam a ser admiráveis no dia a dia e deixe o púlpito para que o Senhor conduza. Porque vale mais a pena um púlpito, muitas vezes, não cheio de expressão, mas uma vida que marca os corações. E muitos hoje estão preocupados com isso. Eu vou resumir os outros pontos, senão a gente vai sair daqui umas 2 da manhã. Timóteo, ele sabia quem ele era, em segundo lugar. Ele sabia quem ele era. Obrigado, querido. Sabe por que eu digo isso, querido? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe o porquê Deus te chamou? O porquê você existe? Você tem certeza disso? Teve momentos da vida de Timóteo que ele quis ser que nem Paulo. Sabia disso? O próprio Paulo escrevendo na minha primeira carta em 4,16 diz assim: olha, conserva você do jeito que você é. Conhece o teu coração. Não seja como eu, não. Você está perdendo tempo. Sabe por que eu faço essa pergunta, irmãos? Somos fruto de uma sociedade que olha para o outro, que olha para o brilhante, que olha para aquele que é grande. E de repente a gente se acha um Zé Ninguém, um irmão fanhoso. E aí começa a ter aquele senso comparativo medíocre da mídia da igreja, em que cria estereótipo. Tem tanta gente santa nos bancos que os púlpitos se invejam. Sabia disso? Eu louvo a Deus pela vida do meu rebanho, porque o meu rebanho muitas vezes me anima, e não somente do meu, mas quando eu conheço crente de verdade, eu falo: Deus, louvado seja o teu nome, pois tem homens e mulheres santas que estão no banco e que nunca vão ser conhecidos, e a tua igreja vai prevalecer, porque esses homens, essas mulheres farão a diferença naquela igreja. Queridos, nós começamos a ter um senso de comparação. Irmãos, se espelhar em alguém é legítimo, é bom, deve existir. Mas, irmão, se você não descobrir qual é a razão da sua existência, pare, cesse, sente e comece a jejuar e orar e falar: Deus, o que tu tens para a minha vida? Meu irmão, Timóteo aqui
Teve horas que quis ser como Paulo, e eu imagino, sabe o quê? Que a igreja chegava assim para ele e falava, rapaz, prega melhor. Seu jeitinho aí, pega o microfone assim, falando para dentro, irmãos. Não tinha microfone, imagina que sufoco ele passava. Não é? Meio tímido. Muitos outros chegavam assim, por que você não é que não apóstolo, rapaz? Vai, jejua mais. Você repreende que nem ele, não. Por que você não escreve uma carta que nem ele? E ele então teve momentos da vida dele que ele quis ser como Paulo. Como eu disse, é legítimo se espelhar em alguém. Mas é ilegítimo e condenável eu querer ser igual ao outro. Sabe por quê? Porque Deus te fez ser um ser único, exclusivo, especial. E Ele te ama como você é. Ele te ama. Mas pastor, eu não prego, Ele te ama. Mas pastor, eu não sei nem cantar direito, mas Ele te ama. Mas pastor, eu sou todo entrevado, Ele te ama. Ele te ama. E antes mesmo de você se converter, Ele te amava, porque Ele morreu para te salvar. E Ele quer que você seja somente Ele. Paulo quis ser somente Paulo. Ele não quis ser Barnabé. Timóteo quis ser somente Timóteo. Ele descobriu a identidade dele. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Somos fruto de uma sociedade que não valoriza o que somos, valoriza o que temos, valoriza o que temos, e a igreja é assim. Vamos dar a mão à palmatória. Se o irmão não fala em língua alto, se o idioma dele não é tão angelical, se ele não sabe profetizar, não é nada. E muitas vezes para Deus ele é um Timóteo aí rejeitado, ele é um Timóteo aí desprezado. Me faz lembrar de Josué Erion dizendo que ele chegava para os pastores da igreja dele e falava, pastores, eu quero viajar esse mundo pregando o evangelho. E as pessoas ali falavam, mas para rapaz com isso, o negócio é muito difícil. Pastores, eu quero, e não davam o mínimo para ele. Meu irmão, muitos costumam dizer, puxa, você é inteligente, você não sei o quê. Para mim, eu falei, irmão, se você soubesse, se eu me imaginasse, se Deus me mostrasse, no início da minha conversão, que ia ser pastor, ele ia ter muito trabalho. Sabe por quê? De que eu fosse um crente fiel. Só de me imaginar na frente de vocês aqui, eu já ia sair correndo, um tiro bravo, de vergonha. Eu não sabia nem ler na escola. Não sabia. Vim aprender a ler na igreja. Não sabia falar com as pessoas. Começava a gaguejar. E a minha esposa começava a rir. Pronto, aí já era uma tragédia. Com os amigos, o vermelhão já vinha. Mas um dia eu propus no meu coração ser só eu mesmo. Falei, Senhor, eu quero ser só eu mesmo. Timóteo queria ser só ele mesmo. E ele foi o segundo mais importante do Novo Testamento, se assim pudéssemos dizer, mais importante daquelas igrejas. Olha só, presta atenção, ele não foi nunca o primeiro. Paulo não ficou ali na defensiva falando, não, igreja, cuidado com o Timóteo, hein? Ele está querendo puxar meu tapete, dar uma de Aladim. Não, Paulo falava assim, filho, seja você mesmo. Encha-se com a palavra, com o Espírito. Continue a fazer o que você está fazendo. Seja o que você é. E Paulo sabia, e se amanhã ele se tornar um Paulo ao cubo, um Paulo ao quadrado, ótimo. Paulo não tinha medo, Paulo sabia quem ele era. E Timóteo, irmãos, também sabia quem ele era. Presta bem atenção. Ele nunca se brigou por ser o segundo, por ser o terceiro, por ser o quarto. Meu irmão, está brigando aí por título? Está brigando por ser o primeiro? Vai para a escola de Timóteo, irmão. Vai para a escola de Timóteo. Deixa Deus cumprir o que Ele tem para a tua vida. Se você amanhã realmente for fiel ao Senhor como Timóteo ou hoje, Deus te conduzirá, Deus te levará, mas antes disso, você tem que saber o porquê você existe. Eu não quero ser como A, como B. Eu olho para esses grandes homens e falo, meu Deus, que coisa linda, que coisa magnífica. E me sentia tentado no começo do meu ministério, eu vou fazer daquele jeito lá.
E eu quero contar uma historinha aqui para vocês da minha vida. Meu ministério começou com 20 pessoas. Quando eu mal comecei a cuidar, foram embora umas 15. Eu comecei a entrar em crise existencial. Falei, Deus, o Senhor não está nesse negócio não. Se eu tivesse, virava 40. Veio para 15. Veio para 5. E quando eu digo veio para 5, veio mesmo. E foram 5. E os que saíram falavam assim, você não é pastor coisa nenhuma. Eu falava, meu Deus do céu. E primeiro queria que eu fosse pastor. Eu falava, Deus, que negócio é isso? Isso não é um chamado, é uma arapuca. É uma arapuca existencial. Ficava, e quando eu ia conversar com alguém, que alguém chegava para mim e falava assim, e aí, como vai sua igreja? Aí eu já começava a passar mal. Eu falava, Deus, ele está me perguntando porque ele quer ver grandeza. Ele quer saber quantas pessoas já tem. Se eu falar que tem menos, ai meu Deus, estou na roça. Eu falava, tá bem, irmão, tá bem. Mas como que vai lá? Cresceu? Aí eu falava, agora não dá para mentir. Não, irmão, diminuiu. Já fazia assim, tem que... Só faltava, eu lia o pensamento, tem que orar, né? Tem que jejuar, né? Tem que se consagrar, né? Aí eu pensava comigo, eu estou fazendo tudo isso, viu? Fica quieto aí, seus pensamentos altos. Mas isso para o meu coração era uma bomba, irmãos. Uma bomba. Eu me lembro que um dia eu conversando com um rapaz, ele falou assim, estou indo numa igreja, que quando você vai lá, o pastor já te desafia, seja crente, seja que não é crente, a você ir lá 7 domingos, que aí você vai receber tua bênção. Eu falei, copiei. Falei, salvação da membresia da Igreja Batista Missionária, copiei. E eu me lembro como hoje, estava no fundo da minha casa, o Espírito Santo falou, eu não te chamei para isso. Falei, Deus, tudo bem, não me chamou, mas por que não cresce esse trem? Por que não vai? Por que tanta humilhação? Hoje eu entendo. Era Deus me preparando. Era Deus me moldando. Era Deus me capacitando. E eu louvo o Altíssimo por isso, porque eu sei que ainda estou no processo. Queridos, saibam qual é a razão da sua existência. Se Deus te chamou para ficar na porta, seja o melhor porteiro de Jesus. Se Deus te chamou para limpar a igreja, limpa a igreja falando em línguas e glorifica Jesus. Se Deus te chamou para dar aula, dê a sua melhor aula. Se Deus te chamou para bateria, para o louvor, para a coreografia, Deus quer ver você sendo fiel. Somente isso, irmão. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque nós muitas vezes queremos ser que nem o outro, e quando eu sou que nem o outro, é o começo da minha ruína, porque Deus está falando, não filho, não seja que nem o outro não, porque Ele está me dando muito trabalho, você está querendo ser que nem o pastor, você não sabe o trabalho que Ele me dá. Se você soubesse do trabalho que Ele me dá, você não queria ser, porque já basta os seus trejeitos, eu tenho que te consertar, ainda você quer ser que nem aquele, mais trabalho, e aí você sai de foco da razão pelo qual Deus te chamou. Para encerrar esse segundo ponto, irmãos, Billy Graham um dia, fazendo uma visita, ele chegou diante de um lugar que foi a casa de John Wesley. E ali ele, junto com uma excursão de seminaristas, viram a casa do grande Wesley. Aquele que nos séculos passados, evangelizou tantas almas. E ali, depois, aquela excursão indo embora, notaram que faltava um aluno naquele ônibus. Começaram a procurar, quem é que está faltando? Fulano está aqui, fulano está aqui. Está faltando Billy. Billy não está aqui. Onde ele está? Vamos. Começaram a procurar, voltaram. Acharam Billy Graham. Acharam Billy Graham, sabe aonde, irmãos? No mesmo cantinho de Wesley. Chorando e pranteando, dizendo, Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. E Billy Graham se tornou o maior evangelista de todos os séculos.
Meu irmão, mas ele não quis ser como Wesley. Ele estava dizendo: move o teu espírito, Senhor, como nos dias de Wesley, mas me usa como eu sou, me usa do meu jeito, na dimensão do que o Senhor me separou. Meu irmão, ore de novo dizendo: Deus faz de novo, Deus faz de novo. Hoje estamos aqui diante de um dia em que Deus está escrevendo uma história, não para que eles sejam como o Wesley, quem sabe maiores que o Wesley, maiores com que Billy Graham, mas não vai depender de você, nem de mim, nem dos irmãos que serão ordenados. Depende do Senhor, depende do Senhor. O nosso chamado, o crescimento dele não depende de mim, meu irmão. Você pode orar como Billy Graham ora, você pode orar como Marcos Feliciano ora, você pode orar como Ana Paula Valadão ora, mas o seu chamado depende do Senhor. A copa da sua árvore, Deus que traçou, o Espírito Santo que te deu, não depende de você. Mas pastor, então se eu orar do mesmo tanto que ele ora, o que eu serei igual? Você será tanto santo quanto. Você terá uma vida em santidade no mesmo patamar. Quando Deus te ver e ver Ana Paula Valadão, Billy Graham, Marcos Feliciano e tantos outros aí, vai falar: olha, meus filhos estão aprovados, estão no meu consenso. Mas a copa da árvore, do tamanho que você vai ser, depende de Deus e não de você, depende do Senhor. Você que me ouve hoje aqui, que o Espírito Santo ministra ao teu coração, se prepara, porque Deus vai te usar para escrever uma história. Os ministros que hoje receberão imposição de mão, se prepara, descubram quem vocês é e deixem Deus escrever a história que Ele tem para a vida de vocês. Não retenha, Deus simplesmente quer que vocês descubram o que Ele tem para cada um. Aleluias. Quero resumir. Paulo recomendava Timóteo. Paulo recomendava ele. Timóteo era ensinável. Prestem bem atenção nessa frase de um sábio judeu, Talmud. Ele disse assim: eu aprendi com os meus mestres, eu aprendi na vida, mas eu aprendi muito mais com os meus alunos. Candidatos ao pastorado, pastores presentes, Igreja de Jesus, sejam ensináveis. Ser ensinável é saber que não sabe tudo, é dizer: Deus me ensina mais um pouco, Deus me ensina mais um pouco, Deus me ensina mais um pouco, porque eu não sei de nada. Os grandes sábios do passado diziam assim como Sócrates: eu sei que não sei. Ele diz isso, tornou um dos maiores sábios. Tem crente aí que decora alguns versículos, já sai falando versículos, se achando bam da igreja. E quando Deus o usa ainda por uma cura, meu Deus do céu, os anjos têm um trabalho no céu, porque aquele irmão fica cheio de vaidade, e os anjos falam: vamos ter que trabalhar por ele, por nós, pela igreja, porque vai dar trabalho esse irmão. Meu Deus, quantas pessoas não são ensináveis, não sabem ouvir, pastores obtusos, duros. E sabe, irmão, quem não é ensinável, vai aprender com quem? Com que professor? Porque ele está sendo... Acho que estou certo. Uma das maiores características de Timóteo, ele era leal. Leal. Ele era leal a Deus, ao seu coração. Ele era leal aos seus líderes. Ele era leal ao seu chamado. Ele nunca quis tomar o lugar de Paulo quando ele estava aprisionado. Ele nunca quis. Ele poderia dizer: gente, já era, Paulo, ó, já foi, agora sou eu, cheguei, deixa que eu tomo conta do pedaço. Paulo está lá, gente, fraquinho, coitadinho, tuberculoso talvez, preso, agora sou eu. Fez isso? Não. A maior necessidade em nossos dias, na igreja de Jesus, é a lealdade. Eu vejo e me quebra o coração, ovelhas que não são leais ao seu pastor, pastores que não são leais à sua igreja.
que não são leais ao seu coração, que não são leais à sua família, que não são leais consigo próprio, ao invés de aceitarem as correções, não admitem. Pessoas que deixam com que o autoritarismo tome lugar da autoridade, com que a doença entre no lugar da saúde. Isso tudo é fruto de falta de lealdade. Meu irmão, Timóteo era leal a Paulo. Ele não queria saber, ele era leal, ele foi leal. E dizem os historiadores que depois de Paulo, ele foi pastorear a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso foi a maior edificação do apóstolo Paulo. Os quindins do ministério de Paulo era Éfeso. E ele deu, sabe para quem? Para quem era leal. Querido irmão, seja leal ao seu pastor. Sejam leais aos seus pastores. Se vocês querem receber a autoridade de Deus, presta atenção. Não existe autoridade vindo do nada. A autoridade vem da submissão e da lealdade. Quando eu sou submisso, Deus me dá autoridade. Mas se eu não sou submisso, Deus não me dá autoridade. E se eu quero ter uma vida na igreja, no ministério com saúde, sem fim, eu tenho que ter submissão ao meu pastorado. E o pastorado tem que ser submisso à igreja, porque a igreja também é inteligente, a igreja tem expressão. E a palavra de Deus diz que esse Timóteo era muito leal, muito leal. Para encerrar, ele era extremamente maduro. E a maturidade alcançamos, irmãos, somente depois que nos comprometemos. Não existe pessoa madura que não se compromete. Tem homens que casam e não se tornam maduros. Continuam sendo crianças. Por quê, pastor? Porque não tem um compromisso de ser o mantenedor da casa. Crentes, olhem para mim. Vocês, varões, homens, foram chamados por Deus para ser sacerdote do seu lar. Deus, nessa noite, quer que vocês sejam comprometidos com o lar, comprometidos como exemplo. E o pastorado que hoje está sendo separado, estão recebendo do Senhor graça, estão recebendo autoridade, estão recebendo unção, porque estão sendo pessoas que estão se comprometendo. E quando eu me comprometo, quando eu realmente me disponho, eu demonstro que eu estou tendo coragem. Os 4 candidatos que hoje estão aceitando esse chamado divino, eu sei que se vocês, qualquer um de vocês, perguntassem, vocês se sentem hábeis? Vocês se sentem capacitados? Eles diriam não. Mas então por que vocês estão assumindo tal compromisso? Talvez nem mesmo eles saibam dizer. Alguns dizem assim, por fidelidade, pastor. Eu diria, sabe o que eles estão demonstrando hoje para vocês? Coragem. Irmãos, uma das funções mais nobres do ser humano é ser chamado de pastor. Quando alguém me diz, você é pastor, eu digo, sou. O que você acha de ser pastor? Eu digo, eu sou o homem mais feliz dessa terra. Porque ser pastor, irmãos, é seguir o título do Senhor Jesus, o título supremo dele. Ele foi pastor. O maior ofício de Cristo foi ser pastor. E quando nós somos separados a isso, recebemos esse ofício, regado de graça, hoje tão desprezado por muitos, mas ao mesmo tempo como maravilhoso, como importante, é um título que nos custa muito caro. Vocês nunca vão ver aí na mídia, pastor fulano de tal, homem do ano, pregou que nem príncipe durante tantos domingos. Não, você nunca vai ver. Você vai ver, pastor fulano de tal, deu um tapa no membro. Aí você vai ver.
Vai ver. Porque se o pastor, num dado momento, perder a cabeça, fizer isso, acabou. Vai para a mídia, irmãos. Pode ser lá na Conchinchina. Vai Rede Globo, vai SBT. Irmãos, é um ofício árduo. É um ofício doloroso. É um ofício dificílimo. Mas é maravilhoso. Ele é esplêndido. E eles estão recebendo isso porque eles têm coragem. Presta atenção no que eu vou dizer. O apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, ele teve uma visão. E o Senhor disse a ele: anima-te, porque eu tenho muitas vidas ainda para você. Mais para frente, 2 ocasiões da vida de Paulo, o Senhor diz para ele, quando ele está navegando e também quando ele está aprisionado: fortifica-te, anima, tenha coragem, porque não chegou ainda o seu momento. Paulo, irmãos, em nenhum momento jogou a toalha do seu ministério. Eu sei que muitas vezes como homens queremos jogar, mas Paulo demonstrou ser corajoso, e sobre o corajoso vem visão de Deus, vem esperança divina, vem fortalecimento dos céus. Só sobre o corajoso recebam do Senhor visões divinas, fortalecimento do céu, porque Deus daqui em diante vai condecorá-los com essa graça. E a você, querido irmão, que não tem sido corajoso, se você quer ser uma pessoa que de fato tenha inspiração, tenha visitação, tenha o Senhor do seu lado, e então decida sempre pela coragem em nome de Jesus. Aleluias. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em 2 Timóteo 1:7 e Atos 20:24 para encerrarmos. Aleluias. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2 Timóteo capítulo 1, aliás, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluias. Em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: aleluias. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Gostaria de pedir que os 4 candidatos colocassem de pé agora, que eu tenho algumas coisas a dizer para vocês. Aleluia. A partir de hoje, vocês são diferentes. Vão receber rostos de homens. Quando Deus os vir do céu, sempre serão ovelhas, mas diante de todos, na igreja e fora, serão diferentes. Mas ao mesmo tempo, serão vocês mesmos, fracos, dependentes, muitas vezes cheios de conflitos, e Deus vai deixar isso até o final da vida de vocês. Sabe por quê? Para que vocês nunca se envaideçam, se achando melhores do que ninguém. Queria dar alguns conselhos a vocês. Sejam transparentes. Nunca pratiquem a ociosidade. Sejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Nunca desistam. Nunca. Pastor Sadal, você tem sido um amigo para mim durante anos. E nos momentos mais difíceis que passei com meu amigo Marcos, que hoje está aqui, você foi um grande amigo. Irmã Simone, irmão Antônio e sua esposa, irmã Andréia, nunca desistam. Não joguem a toalha. Eu tenho uma frase no meu coração, que é: eu não solto o osso. Eu não solto. Pode vir pitbull, não vai arrancar da minha mão.
Pode vir capeta bull, pode ser o que for. Eu não solto o osso. Aleluia. Sejam que nem pé de pobre com relação ao dinheiro. Sabe por quê? Sabe o que é pé de pobre? Pé de pobre, sabe por quê? Pé de pobre, quando você vai dar um chinelo, um sapato, você fala assim, quer? Dá. Mas que número você calça? Pode dar. Pode dar, porque pé de pobre não tem número. Não? Tem ou não tem? Eu aprendi isso com o irmão. Falei, irmão, tem um chinelo, um sapato para você. Pode dar, pastor. Mas que número você calça, irmão? Me fala. Pode dar. Porque se ficar apertado, usa. Se ficar folgado, usa. Que nem palhaço. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sejam que nem pé de pobre com dinheiro, com as vidas. Se vir gente rica, receba. Se for pobre, receba. Não tenha número. Não tenha número. Olhem todas as ovelhas iguais. Jamais pratiquem a ironia. Tenham nas suas mãos o cheiro da lã, do leite da ovelha, e o cheiro da ovelha na roupa de vocês. A partir de hoje, Deus que entrega o cajado nas mãos de vocês. Ele foi supremo pastor, de chorar com quem chora, e de sorrir com quem sorri. Valorizem a igreja de Deus. E por último, amém. Amém. Extravagantemente o rebanho. A começar do primeiro rebanho, suas esposas e filhos, e a igreja do Deus vivo. Amém. Não desejam que os corações de vocês sejam escritos no mármore, no bronze, mas escrevam os corações de vocês nos corações do rebanho. Essa é a maior riqueza de um pastor. Ter os seus nomes escritos no coração do seu rebanho. E não em papéis, e não em mármores, e jamais em bronze. Igreja de Jesus, coloquem de pé, por gentileza. Olhos de vocês nos meus olhos. Falo a vocês como ao meu rebanho, porque sou pastor, então me sinto na liberdade de dizer. Obedeçam seus pastores e líderes. Amém? Amém o seu pastorado. Orem por eles. Nunca critiquem. Vão até eles e falem diretamente com eles. Porque esse pastorado só vai ser próspero e abençoado se essa igreja for próspera e abençoada. Não existe pastorilha. Se o pastor é uma bênção, a igreja é uma bênção. E se a igreja é uma bênção, o pastorado é uma bênção. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dia, dando aula aos seus alunos, disse assim aos seus alunos: eu quero mostrar para vocês o sucesso do meu pastorado e das minhas mensagens. Venham comigo até a sala de máquinas. E por ser um lugar frio e por nevar muito, eles desceram à sala de máquinas. E os alunos começaram a se perguntar entre si: o segredo do ministério dele é a sala de máquinas. E de repente, depois de várias portas, Spurgeon abriu uma das portas principais e viu muitas vidas de joelhos, orando pelo príncipe Spurgeon. E essa era a razão da vitória, das mensagens cheias de unção dele. Igreja, quer ter pastorado, quer ter missionária, quer ter obreiros que realmente escrevam a história? Orem, 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 porque Deus irá escrever uma linda história através da vida dos nossos irmãos, através da missionária, através dessa igreja, porque essa igreja é de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor.